De qualquer jeito. Quem tiver, já era. Quem tiver sentado vai ter que levantar. Tem que ser até perdidinho. Ah, então vamos fazer a dança das cadeiras. Quem perder já leva a cadeira. Entra, João, pra você conhecer a nossa sala, pegar a nossa energia. Um abraço aí. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Cada dia multiplica mais os filhos. Obrigada, João. É. Só multiplicando. São os filhos de coração. Os filhos de coração vão aparecendo. Ei! Olha que coisa linda esse roteiro 4, olha, bonito, colorido. Passei um aperto ontem. Esse menino aí, eu vou te contar, ele é demais. Viu? Sumiu tudo no computador da minha filha. Eu vim aqui com o computador e tudo. Não, o meu nem tá funcionando, da minha filha que tá lá em casa. Aí ela foi lá para salvar pra mim e tal, que eu fiquei com medo de errar de novo. Mãe, sumiu. Sumiu tudo. Depois você ensina ela a fazer no Google, que não fica salvo no computador dela. Fica na nuvem. É. Aí não tem perigo o computador da fica curioso. Aí ele. Você faz seu login na conta do seu Google Plus em qualquer computador, aí você consegue fazer o download do arquivo, porque ele fica salvo no servidor da Google, não no seu computador. Pois é, nós vai ser ótimo. Senão não passa aquela vergonha. Eu passo aperto, vergonha, constrangimento. Eu usava muito ele no CPET, não vai acontecer todo dia, principalmente por causa de apresentação em grupo. Você vai fazer seu trabalho junto. Aí você faz todo mundo editando o mesmo, 4, 5 pessoas editando o mesmo slide. Mais ou menos bom, porque se a internet cai, Olha, tem internet. Mas tudo tem que ter internet. Hoje tudo tem que ter internet. Não tem jeito, não. O dia que der um pique no mundo aí, tecnológico. Mas assim, se der um pico que a internet cai, provavelmente a eletricidade vai cair também. Eu não quero dizer. Eles sabem bem tem a teoria que fala. Você quer estar onde? Você quer estar onde? Você não quer estar aqui, né? Porque eles falam que isso vai acontecer provavelmente por causa de inversão no polo magnético da Terra. Porque o polo magnético da Terra tem um sentido, ele vai meio que mudando ao longo do tempo. Aos poucos. É. Só que, Mas tem um dia que ele vai conseguir chegar lá no outro lado, né? não, o problema é que assim, a mudança está se mostrando uma curva crescente. Ele está mudando mais rápido ao longo do tempo. E isso pode causar um distúrbio desse mesmo campo magnético. E assim, ele protege, o campo magnético da Terra protege a Terra contra a radiação de neutron. Sem essa proteção e bater a radiação dos equipamentos eletrônicos e da interferência, a gente não ia conseguir usar nada de eletrônico. E além disso, ainda tem essa para a saúde também. Mas isso é tanto. Mas você pensou um mundo sem informação? Sem história? Sem história. Bom dia. Não, eu sei. Mas você sabe que há muitos anos atrás minha irmã falou isso quando começou essa coisa. Ela falou, o povo desfazendo os livros, ela falou, não, gente, dá uma dó de desfazer de livro, porque a gente não sabe mais para frente o que pode acontecer. Bom dia, Leandra. Tudo bem? Toda marina, terminar o segundo grau. Aí os cupim vêm e comem tudo. Aí fizeram faculdade, os livros estão lá. Aí não dá mais. Mas lá em casa também aconteceu. Os cupim lá atacar o acervo. Eu fico muito feliz que meus cupins são muito didáticos, assim, sabe? Parabéns, Bas, mas hoje. Muito obrigada. Ah, é por que vocês não estão na sala de aula? Então, tipo assim, essa informação em teoria não envelhece. Você não quer mandar, né, Lelê? Se eu não tiver entendido isso, é você, Marilda. Sou eu. Ah, não terminou? Mas aqui. Terminou, é outro o roteiro. Ah, você continuou? Nossa, Tô demais, você nem imagina. vamos lá avançando aqui, eles vão fazer. A gente acha que nós vamos ter que começar, né? No mês são 9h05. Então nós vamos começar, porque quem tiver que chegar tá vindo por aí, né? Ó Mestre Jesus, amigo amado, aqui estamos nesse lindo domingo ensolarado, comemorando o dia de todas as mães, pedindo à nossa mãezinha do céu que nos cubra com seu manto de amor, a todos nós, a todas as mães desse Brasil,
a todas as pessoas que de algum modo fazem parte dessa missão de ensinar, de acolher, de amar, independente de ser mulher ou homem. Esse amor maravilhoso que tem dentro de cada um de nós, que ele possa aflorar todos os dias, não só hoje. E queremos pedir também, Senhor, que vossos mensageiros possam estar presentes nessa manhã, nos intuindo, nos trazendo os recursos necessários para que possamos fazer uma tarefa melhor, desincumbir-nos de dessa tarefa de melhor forma possível, para que possamos, Senhor, entender cada vez mais o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa caminhada, junto a esse grupo que caminha junto há tantos anos, que ele também seja abençoado, Senhor, e seja abençoada essa casa, que tão bem nos acolhe. E, enfim, Senhor, nós pedimos que fique conosco, nos ajudando, nos amparando, para que possamos nos melhorar cada vez mais. E que através desses ensinamentos nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que o amor verdadeiro se faça presente em nossa vida. E é com essa prece de Jesus que pedimos permissão para iniciar no plano físico o nosso estudo dessa manhã. Graças a Deus. Esse roteiro 4 é tipo, bom dia, uma continuação das manifestações, né, que nós, no último capítulo foram as manifestações, por que elas são importantes, por que elas devem acontecer, a finalidade. E hoje nós vamos continuar falando sobre essas comunicações, o tipo de comunicação que nós temos do plano espiritual para o plano físico. Então, nós vamos ver aqui por quê, para quê, que tipo, como que elas são feitas. É um capítulo pequeno, no próximo capítulo nosso João vai fazer, né, João? E hoje a gente já termina esse aqui. Então, é o roteiro 4, é a natureza das comunicações mediúnicas, o objetivo específico que é explicar a natureza das comunicações mediúnicas. Conteúdo básico. As comunicações mediúnicas podem ser agrupadas, segundo a sua natureza, em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 10, itens 133 a 137. Então, nós vamos lá nas grosseiras. São as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos ainda cobertos de todas as impurezas da matéria e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros, e repugnam aqueles que possuem a delicadeza de sentimentos pela razão de que elas são triviais, obscenas, arrogantes, insolentes e malévolas. Não, voltamos lá. Elas são... Oi? Voltar para o slide. Não. Esse aqui? É setinha. Isso, essa seta. Ah, tá. Não, eu não queria ela ainda não. Mas deixa ela aí. Então, gente, as grosseiras são essas manifestações. A gente acha-se esquisito falar, né? Será que existem essas manifestações? Mas existem. Aqueles espíritos que chegam falando coisas absurdas. Eles não têm muita noção até do que eles estão falando. Mas no plano físico também não existe? Existe muito. No físico, para quem é médio, deve existir muito também no plano espiritual. Mas para nós, eu, por exemplo, que não sou médium, eu conheço pessoas que elas só falam, eu vou falar uma coisa até mais suave, palavrão, elas só chegam comentando sobre coisas grosseiras mesmo, são coisas grosseiras, que para quem já está aprendendo algo novo, que já está olhando, já tem outro olhar sobre o comportamento social, por exemplo, não aceita. Assim, nossa, você não se sente nem bem perto daquela pessoa, né? Então, esses que vêm, são os grosseiros, os espíritos que comunicam. Ah, não, agora é para cá. Ela vai acontecer de acordo com a sintonia do médium.
Nós vamos... Normalmente são casas espíritas também, mas com um outro cunho, que tem uma outra finalidade, que não é essa de educar e elevar a evolução espiritual. E como nós já estudamos algumas coisas para trás, a gente vai ver que quem vai cortar isso é o médium mesmo. Sim. Ele que está recebendo. Só quando ele assim. É ele que vai filtrar o que está chegando. Mas que existe, existe. Então, de toda forma, é uma situação que existe e que nós vamos ver para frente como que deve ser feito. Eu achei esse capítulo muito interessante, que ele abre muito bem para nós, não tem dúvida aí não. Então, e que espíritos que foram esses espíritos que comunicam dessa forma, querem comunicar? Que espíritos, né? Quando eles eram encarnados, que tipo de homens eram eles? Ou mulheres, né? Grosseiros, continuam sendo, porque a gente sabe que passa para o lado de lá, não mudou, né? Não vira santo. Então, é a pessoa carregando para o plano espiritual o que ela vivenciava aqui. Você fala com a pessoa assim, nossa, às vezes você acha, eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim, vou ficar assim. É o meu jeito especial de ser, né? Então, depois chega lá com algumas doencinhas a mais e tal. Bom, então as grosseiras vêm daí. Agora vamos ver as frívolas. As frívolas, elas vêm de espíritos levianos zombeteiros ou brincalhões. Eles são mais maliciosos que maus. E nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para pouco dizer. Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes, e facécias vulgares, quer dizer, falações, né? Modos de falar vulgares, dizem não raro duras verdades que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pululam, existem muito esses espíritos que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. Então esses são aqueles que o tempo todo eles estão ali, aproveitando as oportunidades, mas eles, pelo menos, eles têm são um pouco melhores, vamos dizer assim, do que os grosseiros, né? Eles são mais maliciosos, eles põem mais maldade, eles brincam, eles fazem do jeito que eles eram também, né? Eles se divertem, eles não preocupam com o que eles estão trazendo, eles vão falando, e muita gente gosta, muita gente ri, muita gente acha graça, mas nós não podemos esquecer que essas comunicações, as comunicações, elas são muito sérias, elas não são brincadeira. Eu lembro na época que existia aquela brincadeira do copo, isso existiu muito na minha época, aquela coisa de copo. É verdade mesmo? Uai, Hoje tem muito daquilo do copo, não. mas existia algumas coisas assim. É igual existia aquele negócio da cadeira que eu contei aqui, que até hoje eu não entendi aquilo, mas essa situação do copo era muito interessante, gente. Tinha uma energia ali, sim. Tinha uma energia ali, sim. Eu também participei uma vez só. Inclusive com um fenômeno assim. Fazia mesmo, andava assim? Eu não participei, não. Mas Conversava, fazia. com letras, né? Uma vez eu lembro, pôs um disco pra tocar, ele raçou a agulha pra música inteira. Então, a gente sabe que existem, a gente não pode ficar duvidando, não. Mas são coisas, são umas brincadeiras que hoje não se faz mais, porque está se levando mais a sério. Agora a doutrina veio trazer para a gente a seriedade, né? Quem estuda, a seriedade de comunicações, não é brincadeira, não. A responsabilidade de quem nós, encarnados, brincamos com isso é uma responsabilidade muito grande, né? E esses espíritos que estão lá, que são zombeteiros, levianos, levam toda a brincadeira, provavelmente aqui eles eram assim também, né? Então, até eles entenderem, né, que não é aquilo que vai fazer crescer, né, eles estão... E igual o João falou, vai depender de sintonia, vai depender de opção de coisa. Agora que existe esses espíritos zombeteiros, mas é melhor do que os grosseiros, ao meu modo de ver, ainda é um pouco menos pesado, né, vamos dizer assim. Um livro da Ivone que ela
fazer. Aqueles que enxergam, né? Só que dentro desse bando tinha muitos que eram assim, os obenteiros e mais na rabeira começavam a ficar estropiados. Porque eles iam criando essas deformações para eles mesmos. Foi o Ia resultado, ficando né? sem sentido e eles iam absorvendo aquilo, ia deformando o perispírito e passava a virar sofrimento. Olha pra você ver, tá vendo? Isso aí, essa informação eu não tinha. Que legal você trazer. Eu achei interessante isso, né? Que eles podem ficar aí se divertindo. É à vontade, sem, não é proibido, né? Não é proibido, sem objetivo na vida. Né? Mas isso vai trazer consequência, uma hora vai virar dor e eles vão querer mudar. Porque na verdade quando a gente estuda essa parte aí, a gente vê o seguinte, que o espírito ele está grosseiro, ele está frívolo, está zombeteiro, mas a caminhada dele não vai parar não, vai continuar, com mais dificuldades, né? Até ele chegar no ponto para ele renovar esse perispírito dele, por exemplo. Quanto tempo? É o tempo de saturação. Tempo de saturação. Para poder mudar. Isso. É isso mesmo. Perceber que aquilo está incomodando e que ele precisa de mudar. Aquilo já não alimenta ele mais, né? Então aí é que ele vai mudar. Tem uma continuaçãozinha aqui, ó. A verdade é o que menos os preocupa. Eles não se preocupam se vocês estão falando a verdade, se eles não estão, eles não querem saber. Daí o maligno encanto, que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações dão acesso aos espíritos levianos falaciosos, aqueles faladores que chegam falando, e eu preciso de me observar muito, porque essa falação mesmo do encarnado não é boa, gente. Não é boa. Eu brinco muito com isso e tudo, mas eu sei que essa falação da gente, a gente tem que ter um limite. Sabe? Tem uma falação aí que ela chega num ponto que ela isso mesmo. Delas se afastam os espíritos sérios do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. O que são os doidivanas? São aquelas pessoas, vamos falar doidinha mesmo, né? Sem muita responsabilidade do que fala, e vai falando. Depois, se um dia acontecer alguma coisa, você fala assim, uai, mas você que falou isso. Eu falei, eu? Não falei isso não. Ela nem lembra que ela falou. Então, essa verdade aí, essa palavra, essa atitude que ela toma, ela não vê a consequência daquilo. Pode ter uma consequência, pode não ter. Mas, e se tiver uma consequência também, ela também não está preocupada com isso, não. E nós, os encarnados, tem muitas pessoas que acham isso muito legal, muito divertido e tal, e as comunicações começam a sintonia começa a buscar e começa a abrir esse caminho para eles chegarem. A gente sabe que o plano espiritual é aqui, né, ao nosso redor. E então a gente vê como que o nosso exemplo, como que a nossa fala, a nossa atitude, o nosso modo de vestir, o nosso modo de tratar as pessoas, isso tudo vai influenciar de uma forma muito grande nesses espíritos que chegam até nós. E eu tenho que preocupar, mesmo eu não sendo média, eu tenho que preocupar o que está ao meu redor, porque eu não vou receber nenhuma comunicação ali na mesa mediúnica, mas eu vou estar acompanhada de situações, de energias que podem me atrapalhar o meu dia e podem atrapalhar a minha vida, a minha caminhada, né? Então é muito sério isso. Quando a gente começa a estudar isso aí, a gente começa a pensar mais nas atitudes da gente, é muito interessante. Como que você começa a olhar de outra forma o modo como você cumprimenta uma pessoa, o modo como você olha para a pessoa de um modo diferente. A gente vai mudando, mas é muito interessante como que o estudo traz para a gente essa mudança. E é uma mudança que vai trazendo a informação, mas ao mesmo tempo que a gente tem que pôr em prática. E é muito legal que você começa a pôr em prática. Foi anteontem uma pessoa falou comigo assim, nossa, mas é bom demais ajudar uma pessoa, né, mas eu falei, não, é ótimo. Ela tinha feito alguma coisa que para ela foi uma novidade muito grande, e ela viu um resultado muito grande também. Eu falei, a hora que você colocar isso na sua vida como normal, como prática de todo dia, você vai ver. O seu bem-estar, você sente bem, né? Seu coração fica mais alegre, mais feliz. Então, nós temos que evitar
o mais possível de dar essa abertura para que eles cheguem até nós. Aí depois vem as comunicações sérias. As comunicações sérias, elas são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Elas são tipo assim, elas são elaboradas, elas são estudadas para serem trazidas. Toda comunicação isenta de frivolidade e grosseria, ela é completamente diferente das outras duas. Ela não pode, para ela ser séria, ela não pode ter nada de frívolo e nem de grosseiro. Ela objetiva um fio útil, ainda que de caráter particular. E é por esse simples fato uma comunicação séria. Então ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo, ela tem um fim, e por esse fato ela é considerada séria. Ela não é o Léo de qualquer jeito, não. Então, essa comunicação vai ser feita porque fulano está precisando dessa comunicação para orientar ele, não há algum problema da vida dele particular, ou um grupo, né? Eu acho muito interessante aqui no núcleo, quando eu falo grupo, eu lembro dessa história. Quando a gente estava na fase das gincanas, quem estava aqui na época ele deve lembrar, as gincanas foram um sucesso, né, naquela época. Deu como toda gincana, como toda brincadeira, mas tinha um objetivo, sério, né? E naquela época tinha uma equipe espiritual que orientava o grupo, né? Eu não sei por que eu liguei o fato da gincana com a mudança do grupo espiritual que ia assistir à casa. Logo depois foi comunicado que o grupo espiritual que assistia à casa tinha mudado. Aí eu fiquei pensando, nossa, por que mudou? Está indo tudo tão bem? Porque veio um que já ia atender os novos objetivos do núcleo. E aquele que estava aqui foi atender os objetivos de outro grupo. Então, assim, olha como que é legal à medida que você vai progredindo, que você vai melhorando, como que você vai trazendo um auxílio de acordo com a sua nova condição. Não vou falar um auxílio melhor, porque não é isso. Você está falando daquela época que mudou o grupo da casa? O grupo espiritual que assistia a casa. Espiritual, mudou, era um, depois passou para outro, é isso? E de tempos em tempos muda, tem outras vezes. Já teve outras mudanças. Eu falo dessa época porque, como tudo era muito novo para a gente que estava aqui, a gente achou assim legal aquilo, né? Uma mudança. Porque fica assim, fica parecendo que está o espiritual ali, lá, e nós cá. A gente não... Depois que você começa a estudar, que você começa a entender, que você vê como que interage. Como que interage. É difícil da gente entender um pouco, né? É difícil. É um pouquinho aqui para entender ainda. Mas isso existe e é muito... Isso existe e é muito... É normal. Maria, basta a gente pegar um funcionário da luz, que depois que acaba o processo de reencarnatório lá do Segismundo, não sei, no caso reencarnatório lá dos funcionários da luz, o instrutor, que era o Alexandre, quando acaba esse trabalho, relata no livro que após esse trabalho ele estava saindo para ele estudar. Assim que os mentores estão trabalhando, eles também têm um tempo que eles vão se aperfeiçoar. É isso. E alguém tem que substituir no momento. Tem que substituir. Daí é outra atividade com os espíritos superiores, né? É um trabalho incessante. Exatamente. Porque senão fica dando a impressão que fica uma equipe espiritual ali, desafio, e o aperfeiçoamento deles, e a melhora deles também. Porque eles estão no trabalho, eles vão ganhando muita experiência, né, no trabalho e aprendizado. Mas eles também têm os cursos. Por exemplo, tem um espírito lá que ele vai fazer o curso de magnetizador, ele vai ser um magnetizador. Ele já tem ascendência, ele tem tudo para ser um magnetizador. Então, mas ele tem que estudar. Ele não é no estalar de dedo que ele vai adquirir aquelas faculdades, né? É igual nós aqui também. Não é no estalar de dedo. Qualquer coisa que a gente queira, a gente não tem que pôr um objetivo, a gente não tem que buscar. Então, é a mesma coisa do lado de lá. Então, essas comunicações sérias, me lembrou muito, no dia que eu estava fazendo o trabalho, eu lembrei muito das gincanas, eu gostava muito daquela época, foi uma época muito boa, que os jovens participaram muito, os jovens tiveram um papel muito importante nas gincanas, né, Maria? Foi muito bom. E
Esses meninos tudo estavam pequenos, sabe? Não gosto muito de falar não, mas estava tudo pequeno. Mas como que muda essa orientação espiritual de uma casa, de um grupo, no seu lar e em você? Porque, na verdade, como todos nós temos uma orientação espiritual, e a gente sabe que a gente não tem um anjo da guarda, entre aspas, 24 horas por dia, mas que se eu firmar o meu pensamento e fizer uma prece, na mesma hora, faça a sintonia. Depende, na mesma hora depende, né? Faça a sintonia. Então, assim, ninguém está livre, não. Ninguém está isento dessa ajuda. Todo mundo tem necessidade e ela chega de alguma forma. Mas você falou aí, na mesma hora, numa palestra do Haroldo, quem escuta muito o Haroldo vai ver, ele fala que a prece feita com fervor é igual a velocidade da luz. Não, isso a gente sabe. É igual a velocidade da luz. Mas, pois é, mas depende de cada um, né? Depende de cada um. Mas é o que eu falei, a prece com fervor no coração é a velocidade da luz. Essa é a prece. Essa é a prece. Essa é a prece. Então, mas aqui, gente, então lá, ó, nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. É muito importante a gente ver isso, olha. Eles são sérios pela atitude, pelo objetivo que eles têm, mas eles não sabem tudo também. Eles não sabem tudo também. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre o que podem enganar-se de boa fé. Então, muitas vezes, olha para vocês verem, eles também têm que ter uma assessoria, porque eles não sabem tudo. De repente, numa comunicação séria, pode vir uma comunicação assim que não está de acordo com o que aquela pessoa está esperando. Pode. Agora, vamos ver, por isso, todas as comunicações devem ser submetidas ao crivo da razão e da lógica mais rigorosa. Nesse pedaço aí, eu fiquei pensando, quando Kardec começou a ia fazer a compilação da doutrina no Livro dos Espíritos, olha o trabalho que ele teve, porque sentava-se, como havia as comunicações, ele não podia pôr aquela resposta imediatamente, ele não podia contar como uma resposta verdadeira aquela. Ela podia ter uma dúvida ali. Não que a comunicação não fosse séria, mas será que era só aquilo? Ou será que tinha mais alguma coisa? Então, o que acontecia? Em vários lugares onde eram dadas essas respostas, fazia essa mesma pergunta, e ele, com as respostas, ele elaborava aquela questão. Então, foi um trabalho muito árduo dele, muito árduo. Mas para ele, árduo que eu falo assim, no modo da gente ver, mas foi um trabalho que ele estava preparado para fazer, né? Ele já chegou preparado para fazer. Então, é um trabalho, por isso que às vezes, igual outro dia uma pessoa falava comigo assim, você está naquela religião que ele tal de Kardec acha que é Deus? Eu falei, não, nunca vi isso não. Nunca vi falar que esse tal de Kardec acha que é Deus, não. Primeiro, não sei se nós estamos falando do mesmo Kardec, né? Eu falei, nós estamos falando do mesmo Kardec? Porque o Allan Kardec, que eu conheço, fez isso. Aí ela também não falou mais nada, não. Mas eu acho que ela foi média de um espírito zombeteiro. Ela falou comigo. Grosseiro, é mais grosseiro, é mais grosseiro mesmo. Oi? A gente escuta. Aí eu fico pensando, por isso, gente, que nós que estamos numa casa espírita, a gente tem que ter noções. Mesmo que você não estude a fundo, mas você tem que ter noções do que acontece na doutrina. Você tem que saber as novidades da doutrina, as notícias da doutrina. Você tem que saber, porque senão nós vamos cair no espírito também grosseiro, porque nós vamos responder com a falta de educação, porque eu também não sei responder. Então eu tenho que saber. Eu tenho que ver como que eu vou orientar uma pessoa que chega desse jeito perto de você. Como nós falamos que nós todos somos médicos, né? Eu não sei o que eu posso receber do outro. Mas eu achei muito engraçado. Mas ele era uma pessoa de outra religião e que estudava religião. Eu não sei como é que esse tal de Kardec, que é o Deus, né? Eu falei, não existe isso não, meu filho. O Deus é um só para todo mundo. Mas aí eu também, eu era meio esquentadinha nessa época, mas depois eu falei, não vou ficar discutindo esse tema. A gente não precisa discutir, mas a gente tem que ter argumento. Agora, como que a gente adquire esses argumentos? Só estudando. Não tem outro caminho, né? Então, elas devem ser submetidas ao crivo da razão e da lógica mais rigorosa. Então,
são sérias. São sérias, aquele espírito está ali querendo ajudar, trazendo, mas ele traz também o que ele tem. Porque não quer dizer, senão ia ser uma elite, né, de espíritos, né? Os que seriam os comunicantes, seriam só uma elite. E quantos espíritos que tem ali, que estão aptos a nos passar muitas coisas? Esse espírito escolhido, né? Não existe isso, né? No universo. E provavelmente seriam muito poucos, né, também, né? Porque se saiu daqui, né? Principalmente. Bom, então vamos ver lá. Deve-se distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas, e para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não têm escrúpulos em usar os mais respeitáveis e venerados nomes. Esse é um dos maiores escolhos da ciência espírita prática. Eu achei meio pesado esse parágrafo aí. Por quê? São sérias, o que eles vão comunicar é sério. E o João até comunicou, o João até falou aqui outro dia, né, João, sobre essa linguagem dos espíritos. Ela é séria, mas se a pessoa que está ali dirigindo a reunião, por exemplo, notar uai, mas essa linguagem aí não está muito condizente, né, com esse tipo de comunicação. É uma comunicação séria. Então, será que ele não está enganado? Será que ele está falando o que é dele, o que ele sabe? Então, eu fiquei pensando assim, que o dirigente da reunião, ele tem que estar muito atento o tempo todo para ele sentir nessa comunicação séria uma provável dúvida, uma provável, como é que eu vou falar? Uma provável dúvida naquilo, na verdade daquilo que está sendo comunicado. Não que ele seja mentiroso, não que ele queira, porque se ela é séria, se ela é considerada séria, ela não pode estar trazendo esse tipo de espírito. Mas aí nós vamos ver para frente, eu acho que lá na frente fala. Mas é o crivo do bom senso. É o crivo do bom senso. E outra coisa também. Esses espíritos que vêm, será que eles são perfeitos? Não são perfeitos. Então, eles também têm algumas dúvidas, né? Eu não sei se mais para frente vai falar, mas se não falar, eu vou voltar aqui nesse assunto aqui. Estou lembrado. Agora, as instrutivas. Eu achei essa imagem tão bonita do Emmanuel, porque ela tinha perdido, né? Eu juro que recuperou para mim. Porque o Emmanuel, por exemplo, ele conversava com o Chico, era o tempo todo, né? Então, aí ele trazia para o Chico muita instrução. Praticamente, desde que o Chico manifestou, né, a mediunidade dele, o Emmanuel acompanhou ele, e ele falava com ele, punha ele nos eixos e chamava atenção. E eu me lembro até aí eu sempre contando um caso, mas lá no filme lá do Chico, do nosso lar, né? O avião lá trepidando, e o Chico com aquele medo, ele nunca tinha viajado de avião, e o pessoal todo gritando, e ele começou a gritar também. Aí o Emmanuel, que isso, Chico? Para com isso. Não, mas não, nós vamos morrer. Falei, tá bem, nós vamos morrer, vocês vão morrer. Mas tem que ter educação até na hora do perigo, tá bom? Então, assim, o tempo todo ele era um espírito de uma grandeza, né? E ele o tempo todo ele instruía o Chico com educação, mas com firmeza, igual uma criança, né? Que você ama muito, que você quer ver no bom caminho, mas de vez em quando você não tem que dar uns puxãozinhos de orelha? Tem que dar, para a pessoa não perder o limite, né? Então, as instrutivas, elas são nós vamos ver agora, elas são as comunicações sérias, elas são sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Então, qualquer assunto, qualquer ensinamento, nas instrutivas, eles vêm trazendo essa informação. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização.
Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Então, olha bem, é muito interessante, é como se fosse um curso, né? A pessoa vai recebendo, e até se chegar naquela informação instrutiva. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de se divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Então, tem os espíritos sérios, e que vêm para instruir. As instrutivas e as sérias, elas são ligadas, né? São os espíritos que vêm para instruir, e elas são sérias. Não pode ter brincadeira nessa, não é como os levianos. Eu acho engraçado que os levianos, eles não trazem para a gente assim, uma sensação assim, de repulsão, não. Os grosseiros trazem. Mas os levianos, você fica olhando assim como se eles tivessem umas crianças brincando, fazendo umas coisas, e você fala assim, nossa Senhora, meu Deus do céu. Eles são mais ignorantes do que nós. São mais ignorantes do que nós. Dá a impressão assim, um grupo que fica brincando, e aí você pensa assim, até quando, né? Até quando? Então, vamos lá. No capítulo 10, 24 e 29, no Livro dos Médiuns, fala assim, qualificando as comunicações como instrutivas, supômo-las verdadeiras, senão não seriam instrutivas. Então, a gente sempre acredita que elas são as verdadeiras, né? E tem que ser sérias, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos, então, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos que instruídos, contam iludir os que os recebem. É isso que eu ia falar no outro. Não podendo suprir... Não, vou ler só até ali. Então, esses espíritos que chegam com aquela linguagem toda imponente, ele não pode ser incluído como instrutiva, porque as instrutivas do ensino são sérios. Não existe intenção do espírito aparecer orgulhoso porque ele está transmitindo aquilo. Ele, na verdade, ele é um espírito sério, está trazendo uma instrução, e o objetivo dele é só esse. Ele não tem como objetivo, nós vamos ver lá na frente, aparecer a doutrina espírita. Tem um ponto muito negativo nisso aí, é o orgulho. São os sentimentos que a pessoa traz para receber para comunicar, o espírito comunicante. Então, o orgulho é a parte pior. Então, nessas comunicações sérias e instrutivas, os espíritos não podem ter esse tipo de sentimento, né? Vamos dizer assim. Eles são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se, pondo a nu a sua fraqueza. Aquela vírgula ficou ótima. Desde que alguma sequência tenham seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Então, ele não consegue manter, ele está trazendo uma comunicação, que não é muito séria. Ele tenta, né, trazer. Ele não consegue, ele não tem, vamos dizer, subsídios dentro dele, para trazer essa comunicação toda, completa. A um certo ponto, ele começa a falhar. Ele falha. Não tem formação. Não tem. Não tem. Ele não consegue sustentar o que ele está falando, né? Então, fica sem sequência, fica... Aí quem está dirigindo a reunião logo percebe, né, que não é uma comunicação séria. Ele acredita naquilo que ele está colocando como sendo a absoluta verdade. A gente sabe que no plano espiritual tem organizações de todo tipo. Isso. Né? Inclusive organizações da Igreja Católica, naquela estrutura deles, dos séculos passados, os três sacerdotes e tal. Né? A mudança não aconteceu ainda, então eles creem muito naquilo ali. Eu creio. Eles acreditam que aquilo é o certo. E vai. Mas vai chegando no ponto que ele não sustenta. Isso das inúmeras formas. Às vezes esses espíritos, eles impõem essas verdades. Isso.
Mas, na verdade, eles são necessitados também. Ele é necessitado e não sabe que é necessitado, porque na verdade ele acha que a verdade dele é a verdade, né? Bom, então, nós temos que acabar isso hoje. Então, eles não conseguem. Então, na verdade, eles não conseguem, né? Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Assim, a linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares sempre refletem algo das paixões humanas. É aquilo que nós falamos, porque chegou de lá, não mudou ainda, ele está carregando o que ele levou. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice é indício característico de inferioridade e de embuste, se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerando. O que acontece? Ele pode chegar e eu sou tal. Aí nós falamos isso outro dia. E, na verdade, na hora que ele começa a comunicar, percebe-se que não é nada daquilo. Ele não consegue manter o vocabulário, ele não consegue a elevação necessária para aquela comunicação. Então, é como se diz, ele é desmascarado, né? Mas, na verdade, eles também não vêm com essa intenção, igual você falou. Eles pertencem, eles têm aquela formação. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que com o tempo hão de progredir. Ele só está naquela situação. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites de que lhe é permitido nos dizer, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Então não adianta você ficar lá, gente, aí nessa hora eu lembrei das cartomantes, como que as pessoas vão e quer saber. Que tipo de espírito que está vindo ali? Ninguém sabe, né? E tem gente que acredita fielmente e faz tudo que mandar, porque ela acredita naquela comunicação. Então é muito sério isso, né? O espírito só pode responder o que ele pode, o que lhe é permitido. De repente, uma revelação que é feita a alguém vai trazer um transtorno tão grande na vida dela, uma consequência tão grande, má. Olha a responsabilidade, né? E também a responsabilidade de quem está procurando. Porque a gente sabe muito bem como que as coisas melhoram para nós. Mas, né, cada um com o que sabe da vida. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigir-nos a qualquer espírito aí, ó, para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Por quê? Acerca de muitas coisas, ele não pode nos dar mais que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Aí falamos